qual é a primeira coisa que a gente pede para Deus? O perdão dos pecados. É importante pedir o perdão. Você tem pecados, eu também tenho. Todos nós somos pecadores e precisamos do perdão. Tem gente que não admite o seu erro, a sua culpa, o seu pecado. Tem gente que nunca falou para Deus: Senhor, perdoa-me do que eu fiz de errado. Me perdoe, eu errei, me perdoe. Tem gente que nunca fez isso, nunca pediu perdão. Mas a pessoa sempre se apresenta para Deus com uma justificativa. Senhor, eu fiz isso aqui, mas é culpa da minha esposa, é culpa do meu marido, é culpa do meu filho, é culpa do meu patrão, é culpa do meu empregado, é culpa do meu vizinho, é culpa desse, é culpa daquele. Senhor, eu não tenho culpa, a culpa é do outro. Tem gente que não recebe o perdão dos seus pecados, porque não admite a sua culpa diante de Deus. Em vez de pedir perdão e dizer: Senhor, eu errei, me perdoe. Não. Fica pondo a culpa nos outros e não pede perdão a Deus dos seus pecados. E por isso não recebe o perdão. E eu vou te falar uma coisa. Tem gente que vive doente, não tem paz, não tem alegria, nada vai para frente na vida. Sabe por quê? Por causa de pecados que não foram perdoados. E por que os pecados não foram perdoados? Porque a pessoa nunca confessou a Deus o seu pecado e pediu perdão. Ela nunca disse: Senhor, eu tenho até vergonha de falar, mas eu fiz isso, isso e isso. Me perdoe, eu errei, me perdoe e me ajude para que eu não faça mais. A pessoa nunca pediu perdão para Deus. E por isso seus pecados não foram perdoados. E é por isso que a vida da pessoa vai de mal a pior. Então, meu irmão e minha irmã, seja inteligente. Peça a Deus o perdão dos seus pecados. Admita a sua culpa. Senhor, eu errei. Talvez realmente outras pessoas induziram você ao erro. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. De fato, talvez indo pela cabeça de outras pessoas você fez coisas erradas, mas a culpa é sua. É sua. A pessoa foi que te induziu ao erro. Sim, ela tem culpa, mas ela vai se acertar com Deus. Mas você também tem culpa. E se eu errei, eu também tenho culpa. Deus, perdoa-me do que eu fiz de errado. É uma oração pessoal, gente. É individual. Você vai prestar contas da tua vida. Não é da vida da outra pessoa, é da tua. Deus, perdoa-me do que eu fiz de errado e me ajude para que eu não faça mais. Então peça perdão dos seus pecados. E olha aqui para o padre, preste bem atenção, vou até chegar mais perto aqui. Não fique andando com más companhias. Gente que não quer saber de Deus, gente que só quer viver no erro e no pecado, mantenha a distância destas pessoas. Quanto mais longe, melhor. Se você se aproximar destas pessoas, que seja para falar do amor de Deus, que seja para convidá-las para estar na igreja, que seja para evangelizá-las, que seja para anunciar Jesus. Agora, se conscientemente a pessoa não quer Jesus e só quer viver no erro, sai de perto dela. Sai de perto dela. Se ela não quer compromisso com Deus, cai fora de perto dela. Porque senão a imundície da vida dela vai contaminar a tua vida. Eu vou falar de novo. Não ande junto de gente que não quer saber de Deus. Você vai ficar caminhando junto de pessoas que não querem saber de Deus? Vai ficar andando com gente que só quer bebedeira, drogas, balada, pornografia, prostituição, bagunça, noitada, balada, bagunça? Você vai ficar andando com gente assim para quê? Para viver no erro também? Cai fora.
Se aproxime destas pessoas para falar de Deus, trate-as bem, bom dia, boa tarde, boa noite, estritamente o necessário. Agora, se a pessoa não quer saber de Deus, mantenha a distância. Quanto mais longe, melhor. Reze pela pessoa, isso sim, reze por ela, para que ela se converta. Mas quanto mais longe, melhor. Se for se aproximar de quem está no pecado, que seja para você falar de Deus e convidar a pessoa para vir para a igreja. É assim que a gente tem que proceder, gente. Então, alguma culpa, algum pecado pesa sobre você? Peça perdão. Meu Deus, me perdoe. Eu errei, me perdoe. E Deus vai te perdoar. Então, o primeiro pecado, preste atenção, o primeiro pecado, o primeiro milagre, a primeira bênção, a primeira graça que aquele homem recebeu foi o perdão dos seus pecados. Jesus disse para ele, os teus pecados estão perdoados. A primeira bênção. E que você receba também essa primeira bênção hoje. Senhor, perdoa-me dos meus pecados. E o Senhor vai te perdoar porque Ele te ama. Alguns religiosos que estavam ali começaram a no pensamento blasfemar de Jesus e dizer: quem esse homem pensa que é para perdoar pecados? Ele não é Deus, só Deus pode fazer isso. Eles não reconheciam que Jesus é o Filho de Deus e tem poder. Então Jesus, que conhece o pensamento de todas as pessoas, Jesus disse assim: por que vocês estão aí blasfemando no pensamento? O que é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Para que vocês saibam que eu tenho o poder de perdoar pecados. Jesus disse para aquele homem, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e anda. E aquele homem foi curado, tomou a sua cama e saiu andando na presença de todos. Digam graças a Deus.